Olá, pessoal! Se o português é um problema na sua aprovação, vamos resolver isso juntos. Eu tenho um curso ideal para você, que é o curso Português Gold. Ele é especificamente para aquelas pessoas que precisam de alta performance no português, que é diferencial em qualquer concurso público, tá? Então, o curso é muito completo, abarca toda a parte teórica e mais 1000 questões corrigidas em vídeo ao longo do próprio curso, 1000 frases, resumo, fichas, tudo de bom. Aqui a gente vai usar o nosso planejamento de estudos, isso tudo você recebe na sua casa. O livro Português Descomplicado, que tem toda a parte teórica, quadros sinópticos, questões comentadas em texto. O caderninho de correção de provas com as provas mais recentes de 2018 e 2019. O caderninho de interpretação de texto com 30 provas e também fichinhas resumindo a matéria, que é bem bacana. Redação oficial com exercício e teoria. Aqui a gente tem um livrinho de fichamento que faz o resumo de tudo que a gente vai assistir na parte teórica, e a gente ainda trabalha aqui várias sessões de pensando, muito bacana. E por fim, o nosso caderninho de produção de texto, porque o seu curso também inclui correção de texto. Bom, e esse curso que tem 12 meses de acesso, muita teoria, muito exercício, está com 40% de desconto na promoção de lançamento de 2019. Todo mundo bem, animadíssimos. Vamos fazer uma prova do CESP de 2019, uma prova grande de múltipla escolha, linda. Então, ó, todo mundo no CESP, prova da Cefaz Rio Grande do Sul. Auditor fiscal também o cargo, tá? E a prova é de 2019, super recente. Então, o pessoal que faz receita, assim, né? Já sabe, pode ser CESP ou FCC, por exemplo, a prova da receita, mas você vai treinando aí as provas de auditor, que também, geralmente, quem faz receita faz prova de auditor também. Bem, gente, imagina, né? O direito tributário brasileiro depara-se com grandes desafios. Só nesse deparar aqui, se o aluno estudou regência direitinho, lá no livro Português Complicado, por exemplo, eu falo, né? Deparar pode ser pronominal ou não. Eu posso falar assim, deparou-se com um problema, ou posso falar como, gente, deparou com um problema. Não aceita as duas possibilidades? Principalmente em termos de globalização e interdependência dos sistemas econômicos. Entre esses pontos de atenção, destacam-se 3. O primeiro é a guerra fiscal ocasionada pelo ICMS. O principal tributo em vigor atualmente é estadual, o que faz contribuintes e advogados se debruçarem sobre 27 diferentes legislações no país para entendê-lo. Sacanagem, né, gente? Isso se tornou um atentado contra o princípio da simplificação, contribuindo para o incremento de uma guerra fiscal entre os estados, que buscam alterar regras para conceder benefícios e isenções, a fim de atrair e facilitar a instalação de novas empresas. Minas não vai ter empresa se for por causa de ICMS, né? Que o nosso aqui é o maior. É, portanto, um dos instrumentos mais utilizados na disputa por investimentos, gerando com isso consequências negativas do ponto de vista tanto econômico quanto do ponto de vista fiscal. Econômico, porque muitos estados acabam perdendo empresas. E fiscal, porque, gente, eventualmente os advogados e os tributaristas se debruçam ali em cima da legislação e não conseguem compreender as diferenças, que são muitas, tá? A competitividade gerada pela interdependência estadual é outro ponto. Na década de 60, a adoção do imposto sobre o valor agregado, IVA, trouxe um avanço importante para a tributação indireta, permitindo a internacionalização das trocas de mercadorias com a facilitação da equivalência dos impostos sobre consumo e tributação, e diminuindo as diferenças entre países. O ICMS adotado no país é o único caso no mundo de imposto que, embora se pareça com o IVA, não é administrado pelo governo federal, o que dá aos estados total autonomia para administrar, cobrar e gastar os recursos dele originados. A competência estadual do ICMS gera ainda dificuldades em relação entre as 27 unidades da federação, dada a coexistência dos princípios de origem e destino nas transações comerciais interestaduais, que gera a já comentada guerra fiscal.
A harmonização com os outros sistemas tributários é outro desafio que deve ser enfrentado. É preciso integrar-se aos países do Mercosul, além de promover a aproximação aos padrões tributários de um mundo globalizado e desenvolvido, principalmente quando se trata de Europa. Só assim o país recuperará o poder da economia e poderá utilizar essa recuperação como condição para intensificar a integração com outros países e para participar mais ativamente da globalização. Então, o texto é de 2017, apontando os desafios tributários que nós temos ainda em 2019, tá? Os 3 aspectos que representam desafios para o direito tributário brasileiro, na ordem em que aparece no texto, são alteração de regras para benefícios e isenções. É isso, gente? Não. Competitividade propiciada pela interdependência dos estados, isso aparece, né? Isso está em segundo. Não, está em segundo. Está em segundo. E a recuperação do poder, o quê? Econômico. Essa não aparece, esse não é um problema. Recuperação é o que a gente deseja, né? O conflito fiscal proporcionado pelo ICMS, ok. Competitividade pela interdependência dos estados, ok. E recuperação do poder econômico do país. Não, isso não é um problema, isso não é um desafio. Todo mundo percebe? A alteração de regras para benefícios e isenções, não está na lista. A competitividade gerada pela interdependência dos estados, ok. Recuperação do poder econômico do país. Isso aí é o nosso desejo, né? O afinamento com outros sistemas tributários aparece, só que é a última coisa que aparece. Não é a última coisa? A adoção do IVA, não falou isso, falou que a gente deveria pensar nisso, mas não deu essa solução, não. Falou assim, ó, em termos internacionais existe o IVA. Nacionalmente, a gente adota isso. A gente adota uma solução totalmente diferente de outros países. Deveria, né? A adoção do IVA e o conflito fiscal fornecido pelo ICMS. O primeiro que ele mantém, assim, ó, o primeiro é a guerra fiscal ocasionada pelo ICMS. Está na linha 5, não tá, gente? Então, aqui, ó, Q1, linha 5, já começa aprontando aí o primeiro, beleza? Então, o primeiro é taraná, taraná, taraná. Aí, depois, na linha 16, ele coloca a competitividade gerada pela interdependência estadual é outro quê? Ponto. Então, tá na linha 16, ok? Aí, depois, ele vai falando sobre isso, taraná, taraná, e aí, por fim, ele vai falar o seguinte, que é preciso integrar o país, não é isso? E usar um sistema tributário mais parecido com outros do que sistemas tributários, em especial, mais parecido com o da Europa. Aí ele cita mais ou menos na linha 22 para baixo. Ó, o ICMS adotado no país é o único caso no mundo de imposto que se pareça, não é administrado pelo governo federal. Então ele está pressupondo aqui que a gente tem que ter um sistema mais próximo, beleza? Com outros padrões. Vamos colocar como referência a linha 33. Ó. É preciso integrar-se aos países do Mercosul, além de promover a aproximação aos padrões tributários de um mundo o quê? Globalizado. Tá vendo aí que é na linha 33 que a gente tem? Então, como ele quer? Na ordem, vai ser isso aqui, ó. De modo que a nossa resposta vai ser a letra o quê? Eu gosto de deixar a linha indicada, porque se você refizer o exercício, de repente você deixa ele comentado e fica mais fácil, né? Para você localizar a informação. O texto carece de uma introdução para o assunto que aborda. Não, ele começa introduzindo que é o direito que? Tributário. É composto de 3 parágrafos vinculados a uma temática central. Qual que é a temática central? Direito tributário. Tanto que a questão 1, ela te fala isso, ó. Os 3 aspectos que representam desafios para o direito que? Tributário. O primeiro aspecto está no primeiro parágrafo, o segundo está no segundo parágrafo e o terceiro está no terceiro parágrafo. Olha que questão fácil, né? É composto de 3 parágrafos vinculados a uma temática principal. É organizado de forma progressiva, partindo do problema menos relevante ao mais o que? Relevante. Na verdade, ele não fala que o problema é mais grave que o outro. Ele fala que o primeiro problema é o ICMS. O outro é a questão da competitividade gerada pela interdependência estadual. E depois a necessidade de regras coletivas. Mas ele não fala que o problema é mais grave o quê?
que o outro. Concentra no parágrafo final a conclusão geral dos argumentos apresentados. Não, na verdade, ele só fala que só assim recuperará a economia, mas ele vai dando 3 soluções. Você tem que resolver 3 problemas e cada problema está no seu devido quê? Parágrafo. É pautado integralmente na temática da tributação excessiva. O problema é a quantidade de imposto ou a forma como ele é distribuído? A forma como ele é distribuído. É uma carga tributária que não tem aí uma lógica se comparada a outros países, beleza? No texto, o pronome que inicia o trecho, isso se tornou um atentado contra o princípio da simplificação. Remete. O isso é um pronome de natureza como, gente? Anafórica, é um remissivo. Ele está na linha 8, acharam? E aí você tem lá assim, ó, refere-se à oração guerra fiscal ocasionada pelo ICMS. É isso? Não. A ideia de que o ICMS é o principal tributo em vigor. Não. Ao argumento de que o direito tributário brasileiro depara-se com grandes desafios. Não, isso está lá no início do texto, né? Ao fato de que contribuintes e advogados se debruçam sobre 27 diferentes legislações. Não é isso daí? Que é o que está imediatamente antes, né? O que faz com que contribuintes e advogados se debrucem sobre 27 legislações. Então, é o que está imediatamente antes. O que está nas linhas 6, a linha o quê? 7, de modo que a nossa resposta seja a letra D. A crítica do autor à recorrência das mesmas regras tributárias. São as mesmas ou são diferentes? Diferentes. A letra E contradiz o texto, né? Questão 4. A correção gramatical e os sentidos originais do texto seriam preservados se no trecho a competência estadual do ICMS gera ainda dificuldades na relação entre as 27 unidades da federação. O vocábulo ainda fosse substituído pela seguinte expressão isolada por vírgulas, tá? Ainda gera o quê? Além disso, gera também. O ainda não tem um valor aditivo? Então, essa é uma questão de conector. Ele está com valor aditivo. Então, gera além disso, gera também. E aí eu tenho gera até então, dá uma ideia de tempo. Ao menos reduz. Além disso, ok. Até aquele tempo é a mesma coisa de até então. Até o presente momento, mesma coisa de até então, configurando tempo. Então, a resposta que serve aí no contexto é a letra qual, gente? C. Q5, tenho lá assim, ó. Infere-se das ideias do texto que o autor é contrário ao modelo tributário europeu. É isso? Não, pelo contrário, ele quer que o Brasil adote esse modelo. A aplicação do IVA em nível que? Federal. Também ele deve estar querendo isso, né? Ao sistema tributário do Mercosul. Está querendo que a gente esteja mais alinhado com esse sistema. A competência estadual para o ICMS. É isso que ele é contrário, não é isso, gente? Aos padrões tributários do mundo globalizado. Ele falou, o mundo tá bom, quem tá errado é o Brasil, que não segue o mundo inteiro, né? Eu adoro isso. Tem umas coisas que é só aqui que é desse jeito, né? Em cada uma das opções a seguir, é apresentada uma proposta de reescrita do período seguinte, do período do texto. A harmonização com os outros sistemas tributários é outro desafio que deve ser enfrentado. Assinale a opção cuja proposta de reescrita, além de estar gramaticalmente correta, preserva o sentido do texto. A harmonização com outros sistemas tributários deve enfrentar também o quê? O desafio. Não é a harmonização que vai enfrentar o desafio. Vocês viram que aqui ele colocou na voz ativa, né? Na verdade, é o seguinte, é um desafio que deve ser enfrentado. Deve ser enfrentado por quem? Pelo governo, não é isso, gente? Quem pode mudar isso é só o governo. Então, aqui, ó, ele passou para a voz o quê? Ativa.
Alterando o quê, gente? O sentido. Então, passou para a voz ativa, fazendo aí uma alteração de sentido. O desequilíbrio com outros sistemas tributários é outro desafio a ser o quê? Resgatado. Não. O desafio é o desequilíbrio ou a harmonização? Harmonização. Então, o problema aqui é a palavra desequilíbrio. Esse é o problema. A harmonização com os demais sistemas tributários consiste em outro desafio a ser o quê? Enfrentado. Beleza. A harmonização de outros, vocês viram que o problema estava no de? Não é a harmonização de outros sistemas, é com outros. É mais um desafio que deve ser enfrentado. O final tá certo, é só esse de que altera o quê? O sentido. A hierarquização com outros sistemas tributários é também um desafio, ao qual deve-se combater. Aqui, o hierarquização está errado, né? Porque muda o sentido, mas tem um errinho de colocação pronominal também, tá? Ao qual se deve o quê? Combater. Aqui, ó, dois probleminhas. Quem combate, combate algo. Então, tinha que ser o quê? Não é um desafio, o qual se deve combater. E aqui, ó, como é pronome relativo exige próclise. Mas aqui eu já tinha um problema de sentido, né? Sentido eram suficientes para a gente achar a resposta, que é a letra C, de continuarei estudando até tomar posse. Aí agora eu estou na questão 7. No texto, o emprego de vírgulas para isolar as expressões adotado no país e embora se pareça com o IVA, aí olha o que acontece. Adotado no país é uma oração adjetiva explicativa reduzida de particípio, não é, gente? Isso aqui, ó. Oração subordinada adjetiva explicativa reduzida de particípio. Não é isso? E o embora se pareça com o IVA é uma oração subordinada adverbial anteposta à principal. Não é isso aqui? Uma oração subordinada adverbial concessiva deslocada. Tem que saber a análise sintática para fazer essa questão, não tem? Ou seja, eu posso cobrar classificação de oração sem ser de forma explícita. Se eu te perguntei por que a vírgula foi usada, você obviamente precisaria classificar a oração para me responder por que ela foi usada. Não precisaria, neste caso aqui? Então, olha lá. Facultativo em ambas as expressões. Na verdade, nas duas tem que ter. No primeiro caso, se eu tirar as vírgulas, altera o quê? O sentido. E no segundo caso, se eu tirar as vírgulas, a frase fica errada. Obrigatório apenas na primeira expressão. Não. Apenas uma escolha estilística do autor. Se fosse estilística, não alteraria o sentido. E essa também pode encontrar a palavra. Que seria facultativo. Justificado por regras distintas de pontuação. Verdadeiro. Necessário devido ao deslocamento dessas orações dentro do período. Essa está deslocada, mas essa daqui não é isso, não. Porque, na verdade, toda oração adjetiva ela aparece ali no meio mesmo, né? Então, não é caso de deslocamento. Qual vai ser a resposta? Justificado por regras de pontuação distintas, de modo que eu tenho como resposta letra D de dado. Esse tipo de questão, gente, é recorrente em prova. Vamos ver se vocês estão se lembrando, assim, vamos fazer um pensando de pontuação, que eu quero só que você justifique o emprego que da vírgula, tá? A vírgula já está lá. Seria mais ou menos isso aqui, ó. A vírgula já está lá. Eu preciso só que você me explique por que ela foi usada.
Então, a gente quer um pensando sobre justificativa de sinais. Então, lá na prova já estava com vírgula a frase, ou com 2 pontos, ou com travessão, e ele está te perguntando por que esse sinal de pontuação foi o quê? Empregado, tá? Então, quero saber por que a vírgula foi usada nas orações. Então, nós pensando aqui, não é se a frase está pontuada adequadamente. Todas as frases estão pontuadas de acordo com a norma culta. O que eu estou olhando aqui no pensando? Só por que o sinal de pontuação foi empregado. Qual é a justificativa adequada? E aí? Vou logo na 5, a 5 eu sei. Mas aqui, a 5 cai muito. Em provas tipo CESP, super comum perguntar sobre itens de enumeração. Tá certo, começa pelo que você sabe. Tá? Recorreu ao governo responsável legal pelo caso. O que é isso daqui? Aposto explicativo. Quem que é o responsável legal pelo caso? O governo. Então, aqui a gente tem um aposto explicativo. A decisão apresentada pelo ministro não teve apoio de todos. O que é isso? É uma oração adjetiva explicativa, reduzida de particípio. Não pode entender, não. Tô sofrendo bullying, tá? Oração subordinada adjetiva explicativa, reduzida de particípio. E aqui, se eu suprimir as vírgulas, a frase fica certa. Continua isso, mas muda o sentido. Continua correta, mas altera o quê? O sentido, beleza? Viu-se no país mais de um caso de imigração ilegal. O que vai ser? Adjunto adverbial deslocado. Como a gente já estudou, esse adjunto aqui, ele é
No caso, como ele tem 3 sílabas, eu posso até considerar como pequeno dentro do contexto do meio da frase. As vírgulas aqui são facultativas, tá? Só que é assim, ou uso um par ou nenhuma. Aqui é a mesma coisa de falar que a vírgula é facultativa? Não, porque altera o quê? O sentido. Aqui embaixo não altera o sentido. Então, aqui eu tenho um caso de adjunto adverbial deslocado. Não se pode, contudo, ignorar a atual crise econômica. O que vai ser esse contudo aqui? É uma conjunção coordenada deslocada. As conjunções coordenadas, quando deslocadas, exigem vírgulas, tá? Então, é uma conjunção coordenada deslocada. E ainda posso colocar que ela é adversativa, né? Porque às vezes o erro vem nessa palavrinha. Ele fala assim, é conclusiva. Não, né? Então, é uma conjunção coordenada deslocada. Homens, mulheres e crianças esperam novas oportunidades. O que vai ser isso? Enumeração. Qual que é o outro nome que as enumerações recebem? Então, vai estar lá assim, ó, separar itens de enumeração. É a mesma coisa de falar que são palavras da mesma classe. E é a mesma coisa de falar que são palavras com a mesma função. Toda vez que for item de enumeração, as outras duas premissas são verdadeiras, tá? Então, palavras com a mesma classe, palavras com a mesma função, porque às vezes vem escrito de outro jeito, é a mesma regra, beleza? Este livro já o indicamos ao rapaz. Isolar complemento pleonástico, né? Então, essa vírgula aqui, ó, ela está isolando o complemento pleonástico. Não, ele está repetido. O complemento pleonástico é o O aqui está repetido, né? O O está repetindo este livro. Só que quando você tem um complemento pleonástico, quando ele vem antes do verbo, ele aparece separado por vírgula do restante da oração. É uma vírgula de ênfase? É, mas ela é obrigatória, né? O que não se recomenda é que na redação você use essa estrutura, não precisa, né? Ó, você tem vírgula no período simples e vírgula no período que composto. A gente pode fazer um quadrinho resumindo todos os casos que a gente, pelo menos os que a gente mais usa, quer ver? Ó? Aqui a gente está fazendo o uso de vírgula. Aqui a gente vai separar assim, ó, período simples. A vírgula? Achei que o assunto do fosse a vírgula, né? Estou muito otimista com a professora, né? Achei que vocês estavam conversando de vírgula. Vai que. Período simples e período que? Composto. Período simples, eu já sei que é separar itens de enumeração. Vou só deslocar isso aqui um pouquinho. O que mais? Isolar expressão explicativa, ou seja, isto é, não é isso? Não isola esse tipo de expressão? Isolar aposto. Isolar vocativo. Isolar complemento pleonástico. Separar local de data.
indicar elipse ou o quê? Zeugma. Indicar deslocamento de adjuntos adverbiais, sobretudo se eles forem o quê? Grandes. Pelo menos o básico aqui, ó, já fica bem feitinho, fica? Então, separar itens de enumeração, isolar a expressão explicativa, isolar posto, isolar vocativo, isolar complemento pleonástico, separar local de data, indicar elipse ou zeugma. Elipse ou zeugma não são omissões de termos, né? Indicar deslocamento de adjuntos, o quê? Adverbiais. Beleza? Aqui eu começo por indicar deslocamento de conjunção o quê? Coordenada. Separar orações coordenadas entre si. Posso separar oração subordinada substantiva apositiva. Não tem isso? Que pode ter vírgula ou o quê? 2 pontos. Separar oração subordinada adjetiva de que tipo? Explicativa, que é um caso, inclusive, clássico de mudança de sentido. Separar, isolar, porque pode ser caso de isolar, oração subordinada adverbial como, gente? Anteposta ou o quê? Intercalada, não é isso? E aqui a gente tem que isolar orações interferentes. Lembra o que é isso? Orações interferentes são orações que elas são subordinadas, mas elas não apresentam conector. O pai dizia à mãe, não era boa pessoa. Se dizia à mãe, tem que ficar entre o quê? Vírgulas. Não dá certinho aqui as divisões, não, porque são números de casos diferentes, tá? Pronto. Mas pelo menos você tem um quadrinho aqui que marca os casos básicos. Isso aqui te ajuda só a lembrar, na hora que você precisa falar assim, deixa eu ver se é a mesma regra. Você não consegue dar uma olhadinha rápida para olhar isso aqui? Se quiser, você pode passar o marca-texto nas palavras mais específicas, tipo assim, enumeração, expressão explicativa, aposto, vocativo. Aqui a gente pode marcar complemento, o quê? Pleonástico, local de data, elipse ou zeugma, deslocamento, adjuntos adverbiais. São as palavrinhas que você poderia marcar aí para chamar sua atenção. Aqui, ó, deslocamento, conjunção coordenada. Aqui você vai marcar orações coordenadas, oração subordinada positiva, oração subordinada adjetiva, oração subordinada adverbial, só que agora tem que ser anteposta ou o quê? Intercalada, e orações interferentes. A gente acha que não, mas só de tirar as palavras, separar, você lê mais rápido. Então, isso aí resume os principais casos de o quê? Vírgula. E no caso dos adjuntos adverbiais, você pode colocar assim, sobretudo se forem grandes, né? Porque depende do tamanho. Beleza?
Então, esquematizou o uso da vírgula. Muito bonito isso. Não é bonito? Mas eu acho bonito mesmo. Outro dia eu peguei um livro para ler. Eu detestei a escrita do livro por causa da pontuação. Não, o livro está mal pontuado demais. As frases partidas no meio, sem sentido nenhum. E eu gosto até do autor, mas não sei quem ele arrumou, não. Ah, eu vou escrever uma cartona. Nossa, mas está muito ruim mesmo. Sem brincadeira. O livro chama Reputação, do Clóvis Barros Filho, e eu gosto dele, com outro autor. Não entendi o que eles arrumaram. E o livro é muito bom. Não, sabe o que eu acho? Eu acho que eles tentaram usar uma linguagem mais simples. E aí eles falaram assim, vou usar períodos curtos. Mas os períodos estão assim, conhecendo o brasileiro, ponto. Por Deus que tem frase assim, conhecendo o brasileiro, ponto. Aí tá parecendo que você está conversando. Aí me dá uma certa agonia. Mas vamos lembrar que eu também não estou acostumada a ler livro assim. Vai ver que outras pessoas não sentiram essa agonia. E aí o objetivo deles talvez seja isso mesmo. Porque linguagem é um pouco assim, é objetivo, concordo? Não posso falar assim, não é que tá ruim ou que tá bom. Eu me senti desconfortável. Eu, Flávia. Frase picada pela metade, nossa senhora, eu quase passo mal. Mas o conteúdo do livro, por outro lado, está excelente. Tá? Esquece a linguagem. O livro é, assim, para quem faz provas, por exemplo, no CESP até que não, mas se para quem faz provas da FCC, eu estou lendo esse livro por causa disso, porque ele tem vários trechos filosóficos que vão discutir a questão de ética, moral e reputação. Então tem que ficar lendo esses livros de filosofia, né, para ter alguma inspiração para fazer os temas de redação da FCC. Aí todo mês eu dou uma lidinha. Aí o livro, assim, o conteúdo dele está maravilhoso. Então, bem filosófico mesmo. A primeira coisa que ele explicou, que eu adorei, porque tu tem as vantagens e desvantagens. Ele estava falando assim, ninguém é ético, porque a ideia de ser pressupõe não poder se alterar. Né? Mamão é mamão, homem é homem, mulher é mulher. Só que ser ético é um pouco complicado, porque é variável. E ele explica exatamente a questão do verbo. Ele fala assim, que a gente pode ser, na maior parte do tempo, ético, mas, obviamente, nós cometeremos desvios, né, em relação à nossa ética, que é natural. Beleza? Então, passemos, pois, à próxima questão, já que nós já explicamos que a 7 apresenta regras o quê? Distintas. Então, a gente está agora na questão 8. Em cada uma das opções a seguir é apresentada uma proposta de reescrita do seguinte trecho. É preciso integrar-se aos países do Mercosul. Assinale a opção cuja proposta de reescrita, além de estar gramaticalmente correta, preserva o sentido original do texto. É preciso que o Brasil se integre aos países do Mercosul. Beleza, né? E pensa o que ele fez. Ele passou de uma oração reduzida de infinitivo para uma oração o quê? Desenvolvida. Todo mundo percebe? É preciso que o Brasil se integre. É preciso ao Brasil a integração. Bom, aí eu teria que colocar assim, ó, é preciso no Brasil a integração aos países. Não tem jeito de ser integração o quê? Dos países. Então, a letra A é possível. A letra B já não tem jeito porque é integração dos países e não integração aqui, ó. Tinha que ser a integração aos países. Todo mundo percebe? E esse é o Brasil aí também ficou ruim. É preciso que o Brasil seja integrado pelos países. O pelos é que está errado. Tinha que ser seja integrado aos países. É preciso que os países do Mercosul integrem-se ao Brasil. É o contrário, é o Brasil que tem que se integrar, né? É preciso ao Brasil integrar o Mercosul. E aí? Na verdade, é preciso que o Brasil se integre aos países do
Mercosul. Até porque o Brasil faz parte do Mercosul, né? Ele quer se integrar aos países do Mercosul no sentido de o quê? Usar o modelo deles, tá? Integrar-se aos países. Ele está falando de adoção de modelo, né? De modelo tributário, não é isso que ele está falando? Então, qual que é a melhor? Se integre aos países do Mercosul. Todo mundo percebeu que na letra L cortou a palavra países? 9. Mantendo-se a correção gramatical e o sentido original do trecho, o direito tributário depara-se com grandes desafios. O segmento depara-se com poderia ser substituído por depara com. Esse se aqui é opcional. Eu posso deparar com, é a regência, né? Ou deparar-se com. O pronome é facultativo em tal verbo. Deparar-se com. Beleza? Conseguiram ter pelo menos uma base disso aqui? Aí eu tenho um outro texto e faremos as questões relacionadas ao outro texto. Fixe. Oi. Pode. Confronta-se com. Tinha que ser pronominal confrontar e é confronta-se com. É. Isso é uma regrinha de regência. Isso aqui é um casinho quase que decorado. Deparar pode ser deparar com ou deparar-se com. Se você gosta de rodapé, pode ser do livro Português Complicado. Tem isso lá. Mas tem no livro. Ah, eu tenho livro Português Complicado. Pode olhar lá que tem isso aí. E geralmente na aula de regência também falo. Porque o simpatizar, ele não admite o pronome. Quem simpatiza, simpatiza com. E o deparar, ele tem um si opcional, facultativo. Confrontar-se com si. Com ou a. Comparar pode ser comparar com ou comparar a. Compara uma coisa com a outra ou compara uma coisa a outra. O verbo aceitar as duas regências. Comparar. Preferir só pode ter a. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Beleza? Regência, gente, é caso de decorar, não tem jeito, tá? Então, por exemplo, confrontar-se com. Deparar pode ser deparar com ou deparar-se com. Então, cada verbo não tem uma regência específica. Preferir. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Então, vamos supor que você possa fazer assim, ó, esquematizando alguns casos de regência, tá? Vocês estão agressivos?
Não, porque aqui, na verdade, a regência é meio que tradição. Não adianta, né? Quer ver, ó? Quer ver um verbo que vocês erram pra caramba? Corroborar também. Então, alguns casinhos de regência, e aí você vai pensando neles, tá? Deparar ou deparar-se. Sem alterar o sentido, vão ser transitivos indiretos, podem o quê? Ter a preposição com. O pronome é facultativo, então o que eu vou escrever vai ser isso, ó. Pronome facultativo, nesse caso. Transitivo indireto pede qual preposição? Com. Então, eu posso falar assim, deparou ou deparou-se com o rapaz. Deparou ou deparou-se com o problema. O com vai estar aqui de qualquer jeito. Opcional é somente o pronome. Confrontar-se. Eu posso confrontar-se do jeito que está aqui, é transitivo indireto, pede a preposição com. Então, aqui, ó, confrontou-se. Amém. Mas eu tenho. Desculpa. Mas eu tenho isso aqui, ó. Confrontar. Esse daqui é direto. Sem nada. Em vez de confrontou-se com os dados, confrontou os dados. Eu posso colocar no sentido de. Ah, mas é esse caso aqui. É. Eu me confrontei. Quem confronta, confronta alguém. Se você quiser reflexivo, né? Então, aqui, ó, confrontar transitivo direto, aí não pede preposição, né? Esse vermelho fica igual. O rapaz confrontou os dados, no sentido de questionou, tá vendo? Confrontou os dados. Simpatizar, antipatizar e empatizar. O que acontece com esse grupão aqui? Não admitem pronome, né? Então, esses daqui, ó, não são pronominais. Eu falo assim, ó, eles simpatizam com a causa. Não posso fazer eles o quê? Se simpatizam. Aqui eles são todos transitivos indiretos e pedem com. Comparar pode ser transitivo direto só. E pode ser transitivo direto e o quê? Indireto. Se for transitivo direto e indireto, aceita a ou com. Eu falo assim, ó, comparava os dados sempre. Comparava os dados. Não tem OI, né? Agora eu falo assim, comparava a realidade ao filme ou comparava a realidade o quê? Com o filme. Não dá para fazer os dois? Preferir, normalmente vai ser transitivo como?
direto e indireto, pede a preposição a. Não aceita. O que ele não aceita? Que, do que, e não. Mais de que tipo, gente? Advérbio. Então, não aceita que, do que, e não, mais advérbio. Então, eu falo assim, ó, preferia o estudo ao trabalho. Não posso falar preferir o estudo do que o trabalho, O implicar não vai depender do sentido, então eu vou ter implicar no sentido de acarretar, que é o que mais cai, né? Implicar no sentido de acarretar é VTD. Isso implica progresso. E posso ter um implicar no sentido de envolver-se. Aí, nesse caso, ele vai ser pronominal, quer dizer, vai ter um pronome, transitivo indireto, pede em. Ele se implicou em atos estranhos. Ele se implicou em atos estranhos no sentido de ele o quê? Se envolveu. E implicar no sentido de ser implicante, implicar com. Esse eu nem pus que ele é mais fácil. Né? Implicava com a nora, implicava com o marido. Implicar com os outros a gente tá sabendo. E o corroborar, que é um verbo bem legal para cair em prova, o que acontece com corroborar? Ele é transitivo direto. Isso corrobora os fatos. No sentido disso que comprova os fatos. A gente tem mania de falar para, né? Corrobora com, para, não tem nada disso. Isso corrobora os fatos. E regência é ficar fazendo quadrinho, porque você vai ter que decorar. E no livro Português Descomplicado tem essa observação do deparado. Então, o seu menino errou porque não leu. Não fez muito exercício, tô brincando, é porque é muita coisa para gravar. Mas você dá conta. Se outras pessoas já deram conta, você também não. Fisiologicamente, se alguém fez, você também faz. Né? E se a gente ficar com aquela coisa assim, ah, mas as pessoas são diferentes. Mas aí você vai ficar se dando desculpa. Não, vamos pensar que a gente consegue, que é melhor, né? Ficar pensando assim, não tenho que conseguir. Não, aí você já está derrotado antes de tentar. Não é? Você está agora no outro texto, aí você tem lá assim, ó. Pixies foi um músico medíocre, mas teve o seu dia de glória no distante ano de 1837. Em um concerto, esse concerto com o C musical, né, em Paris, Franz Liszt, sei lá, tocou uma peça do hoje desconhecido compositor. Quer dizer, hoje desconhecido quer dizer que na época ele era desconhecido ou não era? Não era. Junto com outra, do admirável, maravilhoso e extraordinário Beethoven. Os adjetivos aqui podem ser verdadeiros, mas, como se verá, relativos. A plateia, formada por um público refinado, culto e um pouco bovino, como são sempre os homens em ajuntamentos, esperavam com impaciência. Esse bovino aí é uma ironia, né? Um comportamento coletivo. Bovino quer dizer, vai com o bando. Quase que manada, é um efeito manada, né?
Só que não para bois. Liszt tocou Beethoven e foi calorosamente aplaudido. Depois, quando chegou a vez do obscuro e inferior Pixies, manifestou-se o desprezo coletivo. Alguns, com os ouvidos mais sensíveis, depois de lerem o programa que anunciavam as peças do músico menor, retiraram-se do teatro, incapazes de suportar música de má qualidade. Como sabemos, os melômanos são impacientes com as obras de epígonos, tão céleres em reproduzir, em clave rebaixada, as novas técnicas inventadas pelos grandes artistas. Liszt, no entanto, registraria que um erro tipográfico invertera, no programa do concerto, os nomes de Pixies e Beethoven. Ou seja, no fundo, ninguém aplaudiu porcaria nenhuma pela música. Aplaudiu por causa do nome. Isso é que é mais triste. A música de Pixies, ouvida como sendo de Beethoven, foi recebida com entusiasmo e paixão. E a de Beethoven, ouvida como sendo de Pixies, foi enxovalhada. Esse episódio, cômico, se não fosse doloroso, deveria nos tornar mais atentos e menos arrogantes a respeito do que julgamos ser arte. Desconsiderar no fenômeno estético os mecanismos de recepção é correr o risco de aplaudir Pixies como se fosse Beethoven. O que ele está falando, no fundo, é, né, que a gente faz um julgamento pelo nome e não pela peça em si. Ou seja, estamos no efeito manada. Infere-se do texto que, na ocasião do concerto em Paris, em 1837, Pixies tocou uma composição de Beethoven como se fosse sua autorização. Liszt tocou as duas, do Beethoven e do tal do Pixies. Liszt equivocou-se na leitura do roteiro de composições que deveria executar. Não, houve um erro tipográfico, né? A plateia revoltou-se contra Liszt por ter confundido uma composição de Pixies com uma de Beethoven. O público julgou as composições apenas com base nas designações equivocadas do programa do concerto. Foi isso. As peças de Pixies de Beethoven foram executadas de modo tão semelhante que o público não foi capaz de distingui-las. Não. Então, o público julgou as composições com base nas designações equivocadas. Questão 10, letra D. 11. No texto, com o emprego da expressão hoje, entre parênteses, o autor destaca que Pixies é desconhecido na atualidade, mas que na época não era. É isso, né? O então desconhecido hoje, né? Mas na época dava para se conhecer. Nem que fosse medíocre, até porque a gente conhece coisas que são tidas como que medíocres, né? Indica que a partir da data do concerto, Pixies deixou de ser desconhecido. Não. Enfatiza o dia da glória de Pixies. Nem porque não foi o dia da glória dele, porque ele não foi nem reconhecido no que ele fez. Ressalta que se trata do dia do concerto de Franz Liszt. Não. Revela desprezo pela popularidade de Pixies em 1837. Não. Questão 12. Então, qual que é a resposta da 11, gente? Letra A, ok? Questão 12. No texto, a palavra medíocre foi empregada com o mesmo sentido de carente, tímido, humilde, inexpressivo ou despretensioso? Inexpressivo. Medíocre sem mérito, né? Que seria isso. No segundo parágrafo do texto, o termo adjetivos remete às palavras verdadeiro, relativo, refinado, culto, bovino. Bovino não, né, gente? Admirável, maravilhoso, extraordinário. Isso. Beethoven era admirável, maravilhoso, extraordinário. Desconhecido e compositor. Não. Hoje sempre nem adjetivos são. Se você marcou isso, eu vou te matar. Né? Hoje sempre são dois o quê? Advérbios. Então, admirável, maravilhoso, extraordinário. Isso aqui, fazendo referências a quem? A Beethoven. O autor do texto apresenta a narrativa do concerto de Liszt com o propósito de reconhecer que Pixies era tão genial quanto Beethoven. Não. Criticar o modo como algumas pessoas consomem arte. É isso. A gente consome pelo rótulo. Não é isso que ele estava falando? A gente consome pelo rótulo. Se falar que é do bom, a gente aplaude. Se falar que é do ruim, faz cara feia. Dar notoriedade à carreira de Pixies. Não. Alertar o público de que não se deve confiar em tudo que se lê. Não é isso, né? Ele tá falando o seguinte.
A gente deveria ter gosto mesmo, entender de música. Incentivar o público a ampliar seu repertório. Não. Então, criticar o modo como algumas pessoas consomem arte. Qual que seria esse modo que a gente consome arte? Rotulada. Isto é bom, isto é ruim. Se falar que a capa é do Machado de Assis, a pessoa fala, livro ótimo, mas nem sabe o que está escrito. Né? Eu tinha um professor que ele sempre falava, se a pessoa falar que já leu Machado de Assis, você pede 5 nomes sem ser Dom Casmurro. Né? 5 nomes sem ser Dom Casmurro. Porque senão a pessoa não leu. Ela fala Bentinho, Capitu ali, mas ela não leu porcaria nenhuma, não sabe nada. Eu sei vários, tá? Miss Dollar foi minha primeira experiência com Machado de Assis, é um conto maravilhoso. Mas os meus livros preferidos de Machado de Assis, Papéis Avulsos. Tem 1, 2 e 3. É um livro de crônicas fantástico, muito bom. E a parte que eu não gosto do Machado de Assis, Helena, por exemplo, não gosto. Porque nem era, eu acho que não era Machado de Assis, acho que era outra essência. Era Machado de Assis travestido de Victor Hugo. Ele ainda não tinha se descoberto escritor. Mas isso acontece mesmo, porque antes ele foi tradutor das obras do Victor Hugo. Então ele tinha um estilo de escrita muito parecido com o de outro autor, até ele ganhar autonomia para escrever do jeito que ele quisesse. Não é, gente? Às vezes você faz de um jeito ali, até você ganhar uma certa notoriedade. Aí os demais livros já são bons. E o melhor livro de Machado de Assis, sem dúvida nenhuma, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Assim, melhor romance. Bom, aí depois você tem lá assim, ó, no texto, a partir de Pixes, como se fosse Beethoven, observa-se a figura de linguagem. Gente, o CESP não costuma cobrar figura de linguagem, ele cobrou. É vida, isto é vida, adoro isso. Gente, não cobra em prova quase nenhuma. Numa prova de auditor, ele falou assim, pensando bem, vou cobrar. Isso. E não estava fácil, na minha opinião, a questão. Porque aqui, ó, aplaudir Pixies como se fosse Beethoven, eu ia querer marcar comparação, porque é a figura de linguagem que é estabelecida. Isso. Como não tinha, ficou um pouquinho menos ruim, mas a figura melhor é o como aqui, que marca uma comparação. Não tinha. Catacrese não era. Aí eu pensei assim, metonímia rola, porque eu não estou aplaudindo Pixies porque ele nem estava lá. Quem estava cantando era o Liszt. Eu estou aplaudindo a obra de Pixies, ou a interpretação de Liszt da música do Pixies. Entendeu? É igual eu falar assim, adoro ler Machado de Assis. Eu não gosto de ler o Machado de Assis, eu gosto de ler as obras do Machado de Assis. Então, quando ele falou assim, aplaudir Pixies, na verdade, ele aplaudiu a interpretação do Liszt da obra do Pixies. Não é isso mesmo? Ele aplaudiu a interpretação que o outro cara fez. E tinha mesmo a metonímia. Só que a metonímia não estava no como, ela estava antes. Estava nessa expressão assim, aplaudir Pixies. Todo mundo percebe? Eu troquei o autor pela obra. No caso aqui, a interpretação da obra ainda por um outro autor. Não é isso que é o processo metonímico aqui? Beleza. Eufemismo não, que consiste em suavizar uma expressão. Pleonasmo não, que seria a repetição de uma mesma ideia. E personificação, atribuição de características humanas a seres o quê? Inanimados. Por eliminação, acho que provavelmente a maioria de nós faria. Bom, vamos só lembrar assim. O que é catacrese? Catacrese é a utilização de um termo cristalizado pelo uso. Então, vou resumir assim, ó. Termo O que vai ser isso? Braço da cadeira, dente de alho, cabeça de cebola, não é isso? Aí, metonímia. Substituição de um termo por outro como, gente? Relacionado.
Então, substituição de um termo por outro relacionado. O que seria esse processo metonímico, então? Adoro ler Machado de Assis. Eu gosto, na verdade, das obras do Machado de Assis. A sala aplaudiu o professor. Os alunos que estavam na sala aplaudiram o quê? O professor. Comeu o prato inteiro. Comeu a comida que estava no prato. Então, é a substituição por um termo relacionado. Eufemismo consiste em suavizar o quê? Uma expressão. Consiste em suavizar uma expressão que se evita. Em vez de falar que a pessoa morreu, não está mais entre nós, né? Subiu aos céus, né? Mas é isso, não é eufemismo, né? Em vez de você falar, por exemplo, que a pessoa mentiu, faltou com a verdade, em vez de você falar que a pessoa está gordinha, está um pouco acima do peso, né? Coisa alheia, subtração de coisa alheia, vulgo, roubou, furtou. Então, eufemismo, isso aqui. Pleonasmo, o que vai ser? Repetição de ideias, né? Há 10 anos atrás, criação de novos empregos, porque criar já são o quê? Novos. E personificação também chamar de quê? Prosopopeia, né? Ou animismo. O que vai ser personificação, prosopopeia ou animismo? Atribuição de características humanas a seres o quê? Inanimados. Então, atribuição de características humanas a seres inanimados. Isto vai ser personificação ou prosopopeia. E aí a gente fala, né? O CESP normalmente não cobra figuras de linguagem. A FCC também normalmente não cobra. Isso quer dizer que nunca cai? Eis aqui a prova. Resposta, letra B, metonímia. E existe uma metonímia. E também existe uma comparação. A comparação é estabelecida pelo com, mas não havia entre as respostas. E aí, no caso, quando ele falou que o quê? Aplaudiu Pixies, o Pixies não estava nem lá cantando, né, nem compondo, ele estava lá, provavelmente sofrendo na casa dele. Oi? O que é símile? Comparação. Mesma coisa, comparação ou símile. É só um outro nome para comparação. Questão 16, então. Daqui, se o menino errar, eu bato também. Os sentidos originais e a correção gramatical do texto seriam preservados se a forma verbal invertera, fosse substituída. Estou precisando de renovar o grau desses óculos. Invertera fosse substituído por. Não tem um lá no final aí? Tinha ou havia mais participe é igual a ra. Eu até brinco com vocês, falo que isso é a fórmula do sucesso. Não tem uma regrinha que fala assim? Tinha ou havia mais particípio é igual a ra. Se você não viu isso, é porque você não fez teoria comigo, porque no curso de teoria eu não dou isso, na parte de teoria, então pode ficar tranquilo. Então, tinha feito, fizera, tinha estudado, estudara, não é isso? Então, tinha ou havia, mas participa é igual a ra.
Como eu tenho invertera, é igual a havia invertido. Ou tinha invertido, de modo que a resposta a 16 seja a letra D, de devo continuar estudando. 17. Cada uma das opções a seguir apresenta trecho do texto, seguido de uma proposta de reescrita. Assinale a opção cuja proposta preserva os sentidos do texto e suas relações coesivas. Beleza? Distante ano. Ano distante. E aí? Por quê? O que vocês estão vendo de diferente aí? Então, quando eu falo assim, ó, no distante ano de 1837, quer dizer, um ano muito que afastado. No ano distante de 1837, quer dizer, deve ser agora, né? Um ano distante de 1837 deve ser 2020, 2019, 2022. Não é isso? Um ano distante de 1837. Não mudou o sentido? Um ano passado e o outro deve ser mais perto do presente, tá? Aí depois eu tenho assim, ó, desconhecido compositor. E aí? Volta lá no texto, linha 4, tá lá assim, ó. Peça do hoje desconhecido compositor. Hoje desconhecido quer dizer que antigamente ele era o quê? Conhecido. Aí vai ficar assim, peça do hoje compositor desconhecido. Olha o que vai acontecer. Não, sabe o que tá pior aí? É o hoje, né? É porque o hoje é uma expressão adverbial. Então, hoje ele é um compositor desconhecido. Só que o hoje, na verdade, tinha a ver com o fato de ele ser o quê? Desconhecido. Ele tem que estar se relacionando ao adjetivo. Não pode se relacionar com o substantivo. Hoje, compositor. Todo mundo percebe que o hoje tem que se relacionar com o desconhecido. Né? Mas você podia ter visto todas, né? É porque aqui, ó, tá bom, o sentido você pode ter preservado, mas você não preservou as relações coesivas. O hoje, ele está modificando qual palavra? Desconhecido. Se você trocar a ordem, ele vai passar a modificar qual? Compositor. Então, observe que o enunciado está falando assim, ó, cuja proposta preserva os sentidos e suas relações coesivas. Todo mundo percebeu que aí o hoje vai se virar para compositor? Hoje, compositor. Entendeu? Todas de sentido, eu volto no texto, gente. Público refinado e refinado público. Aqui também você vai ter que voltar, que é isso. É por isso que vocês não conseguiram entender, porque vocês têm que pensar na relação de sentido. Aqui, ó. A plateia formada por um público refinado. Aí eu troquei por um refinado que público culto e um pouco bovino. O que está acontecendo aqui? Tá, um público refinado é que tem classe. E um refinado público? Menor, né? Isso. Um público menor. E as relações coesivas também ficam mais reduzidas, né? Um refinado público aí. Então, eu acho que um está falando mais da espécie do público, um público de elite, um público refinado, de hábitos requintados, e um refinado público no sentido de um público menor, mais limitado. Músico menor e menor o quê? Músico. Voltou lá na linha 14. Depois de lerem o programa que anunciava as peças do músico menor. O que era o músico menor? Aí, no sentido menor prestígio. E do menor músico deve ser menor tamanho. Desprezo coletivo e coletivo o quê? Desprezo. Lá na linha 12. Quando chegou a vez do obscuro e inferior Pixis, manifestou-se o desprezo coletivo. Coletivo o quê? Desprezo. É o que menos altera. Mas eu concordo que a questão não é fácil, não, tá? Na minha opinião, a mais difícil é a letra B. Mas a letra B, ela é também que fica mais evidente a mudança nas relações coesivas. Porque o hoje passa a se relacionar com a palavra compositor.
Então, resposta da 17, letra E, de estudei para fazer esse tipo de questão. 18. A correção e o sentido dos textos seriam preservados se a palavra enxovalhada fosse substituída por desassistida, desagravada, afamada, aplaudida, desdenhada. Desdenhada. Achincalhada, que já caiu. Achincalhada é com CH. Achincalhada. Enxovalhada. Você lembra que achincalhada é o contrário de enxovalhada, não é com X ou com CH. O sentido é o mesmo. Eu penso em deboche. Né? Achincalhar, debochar. Beleza? Então, questão 18, letra E. E era de vocabulário. Agora vamos para o texto que vai compor aí o finalzinho da sua prova. A política tributária não se restringe ao objetivo de abastecer os cofres públicos, mas tem também objetivos econômicos e sociais. Se fosse aumentada a tributação sobre um produto considerado nocivo para o consumidor ou para a sociedade, o seu consumo poderia ser desestimulado. Caso a intenção fosse promover uma melhor distribuição de renda, o Estado poderia reduzir tributos incidentes sobre produtos mais consumidos pela população de renda mais baixa e elevar os tributos sobre a população de classe mais alta. É remédio, por exemplo, que tem tributo mais alto, principalmente mais baixo, tipo os remédios genéricos, né? De uso contínuo. Por outro lado, se o Estado reduzisse a tributação de determinado setor da economia, os custos desse setor diminuiriam, o que possibilitaria a queda dos preços de seus produtos e poderia gerar um crescimento nas vendas. É o caso que aconteceu com os carros, né, quando se tirou o IPI. Outro efeito viável dessa política seria o aumento do lucro das empresas, favorecendo-se assim a elevação de seus investimentos e, consequentemente, da produção e o surgimento de novas empresas, o que provavelmente resultaria num crescimento da produção, bem como no acerramento da concorrência, com possíveis reflexos sobre os preços. Que ele está falando o seguinte, o preço vai diminuir porque outras pessoas vão ter como montar o quê? Empresas. Em qualquer um desses cenários, o setor seria estimulado. Então, ele está mostrando que as políticas tributárias elas têm um efeito muito importante no todo do país. E aí, uma parte, Belo Horizonte, a gente não acompanha muito, mas deveríamos acompanhar. Eu acompanho particularmente falando. Belo Horizonte voltou semana passada um aumento de o quê? Imposto. Tem uma lista de vereadores que fizeram o favor de aumentar impostos em BH. Não sei se vocês viram. Tá? Então, em 2019 foi votar. Não, votou o projeto, né? Aí ainda tem ainda que o Calil... mas a proposta é do Calil, logo vai ser sancionado. Depois dá uma pesquisada sobre isso. A carga tributária já é muito alta, gente. Não adianta a gente falar assim, a carga tributária já é excessiva. Hoje, é claro que o Brasil tem um problema como é que eu posso dizer assim, de recursos, mas resolver aumentando a carga tributária, você gera um monte de problemas, você gera mais sonegação. Eu sempre falo o seguinte, o problema da carga tributária elevada é que ela aumenta a sonegação. Isso aí eu estou falando, vários estudos de economia falam que carga tributária mais baixa, às vezes, tem arrecadação mais alta no volume, né? Porque as pessoas ficam menos dispostas a sonegar, porque é crime. Agora, a partir do momento que você se vê impedido de pagar ou se sente meio que furtado, como diz meu filho fala assim, o Estado, ele rouba parte da nossa renda. O Vitor é terrível, ele fica estudando e ele fala isso. Gente, ele fica indignado quando ele vê quanto que o curso paga de imposto. Ele fala assim, o Estado rouba isso. Eu falo, não tem jeito, Vitor. Impossível. Ainda mais aqui que todo mundo paga com cartão, é impossível. Não tem condição. Né? Se você fizer qualquer coisa, chega uma multinha de 40 mil. Né? Então, e aí o povo fica duro. Mas ele adora estudar essas coisas. Ele gosta.
E eu nem estou falando que não deveria haver impostos. Eu acho que deveria haver impostos, porque é uma forma de redistribuição da renda também e de corrigir problemas sociais, uma série de coisas. A questão é que a tributação no Brasil é uma das mais altas do mundo. Se fosse igual no Canadá, que é alta, só que existe um benefício real para a sociedade, ok. O problema é que aqui é alta. E ainda, de certa maneira, você não pode contar com o Estado para tantas coisas, né? Não, para nada não, gente. Vou falar a verdade, 80% das crianças no Brasil estudam em escola pública, no fundo está contando com o Estado. O problema é que a gente não está garantindo aí uma eficiência, uma qualidade, mas está contando. Não dá para falar que é para nada. É gerenciar melhor os recursos. Tem que gerenciar. Olha lá, quem é de BH, quem é de outras cidades, não precisa mais acompanhar no seu estado ou no seu município. Olha lá. Depois para não votar nos mesmos que estão aumentando impostos, porque a gente vota, gente, sem querer. Não acompanha e vota. Eu tenho lá assim, ó. Então, sobre a nossa política tributária, ele está mostrando a importância disso para a sociedade como um todo. O texto organiza-se de forma a apresentar argumentos em favor de objetivos do Estado com relação à política tributária, para convencer o quê? O leitor. Bom, é a favor dos objetivos do Estado ou ele está falando sem ser em relação ao Estado? Ele está mostrando que é para todo mundo. É para todo mundo, né? Você consegue perceber que não é só o Estado que é beneficiado. Ele está falando, inclusive, o cidadão, que pode ter o preço diminuído, ou que pode ter mais acesso ao consumo, ou pode aumentar a concorrência, uma série de coisas. Possíveis consequências sociais e econômicas da política tributária. A letra A só está errada, porque está falando objetivos do Estado, não é? Procedimentos da atividade de tributação, destacando a natureza fiscal. É isso que ele quer destacar, não? Defesa de ações governamentais mais efetivas no que se refere à política tributária. Não está falando isso. Razão para a diminuição de impostos ser considerada mais benéfica que o aumento. Não, ele até mostra que pode ter benefício até no aumento. Pode ter, não pode, dependendo do que você fizer. Então, 19, letra B, de possíveis consequências sociais, econômicas da política tributária, beleza? Pode aquecer a economia, pode reduzir preço, pode aumentar a produção, pode favorecer as classes mais, reduzir o consumo. Na minha opinião, coxinha devia ter imposto de 85%. Coca-Cola também, que eu ia comer pouco. É porque a gente ia passar a comer pouco. Sal devia ser mais caro, chocolate, açúcar. Faz mal à saúde, gente. E olha, brincadeiras à parte. Se isso fosse mais caro, o governo diminuiria os gastos com o SUS. Entendeu? Então, no fundo, isso aí tinha que ser caríssimo. Açúcar, sal, industrializado de uma maneira, biscoito recheado, vai ser uma fortuna. Só que assim, você tá com pouco dinheiro para almoçar. Aí você vai ali e compra um pacote de biscoito recheado. Entendeu? Eu faço. Um salgadinho, uma coxinha. A D não é porque fala assim, defesa de ações governamentais mais efetivas. Não é isso que ele está mostrando no texto. Ele está mostrando que não se restringe a abastecer os cofres públicos, que também tem objetivos econômicos e o quê? Sociais. Está no início do texto. Então, aqui, ó, possíveis consequências sociais e econômicas de política tributária. Estão vendo? No início do texto ele não fala que não se limita a questões políticas. E 20. Infere-se do texto que a ação do Estado com relação à política tributária visa ao provimento de receitas e também finalidades econômicas e sociais. É o início do texto de novo. Não se restringe ao objetivo de abastecer os cofres, mas tem esse objetivo. E ainda guarda finalidades econômicas e sociais. 20, letra A. É igualzinha a 19. Duas questões repetidas. Está no início do texto, primeira frase. A redução de tributos sobre empresas comprometidas com o desenvolvimento social. Extrapola o texto, né? Aumento do lucro das empresas, com impacto sobre o crescimento do país. Nem sempre é aumentar o lucro, ele dá duas possibilidades. Ao estímulo do setor empresarial pela concessão de isenção de pagamentos de impostos. Nesse caso, a isenção de impostos ela tem como finalidade aumentar o consumo, né? Ao crescimento da livre concorrência com o aumento de impostos aplicados a empresas. O crescimento da livre concorrência acontece com a redução de impostos, segundo o texto, tá? Então, 20, letra
de amanhã vou estudar. 21. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam preservados, caso o fragmento, favorecendo-se assim a elevação dos seus investimentos. Olha bem o conector, né? Então, eu tenho lá assim, ó, eu preciso olhar o verbo que está antes. Eu não voltei. Não tem como você não voltar. Volta na linha 15 lá. Tem que voltar, senão você não faz, não. É porque assim, ó, outro efeito viável dessa política seria. Tá vendo? Então, eu tenho que ter um verbo que combine com seria. Então, aqui, ó, seria, que é futuro do pretérito. Aí eu tenho assim, ó, seria o aumento do lucro das empresas, que favorecerá. Tinha que ser que favoreceria. Em que favorece, a qual favoreça, cuja elevação dos investimentos seria sim favorecida. Não vai ser porque não é posse, né? O que favoreceria a elevação dos investimentos. Como seria o que favoreceria. Você está vendo que é uma questão de correlação entre tempos e modos? Só que o outro verbo estava lá no texto. Se você não voltasse, não faria, né? Ou erraria. Tem que voltar. Não, o futuro do pretérito não combina com o futuro do quê? Presente. Nesse caso aqui, porque você tem que ter dois iguais, né? Tem assim, ó, outro efeito dessa política seria o aumento, que favoreceria, né? Ou senão, assim, ó, outro efeito será o aumento, que favorecerá. Os dois têm que estar iguais aqui, para ter lógica. Para dar sentido à frase. Se o Estado reduzisse a tributação de determinado setor da economia, apresenta no período uma noção de condição. Não é o se, não é uma conjunção condicional. Concessão, não. A explicação, não. Proporcionalidade, não. Tempo, não. Condição, porque o conector é qual? Se. Mas aqui é o se que é o conector. Vocês viram que é o se? Tá. Para o se ter uma noção de tempo, não é infinitivo que tem que ter, não, porque nem combina o se com o infinitivo. Se tiver conector, não vai ter infinitivo, né? Porque infinitivo é carga de oração, o quê? Reduzida. Para ele ser tempo, ele tem que dar uma ideia de toda vez que, né? Aqui, ó. Se ele come carne, passa mal. Toda vez que ele come carne, passa mal. Agora, aqui não é bem isso. Se o Estado reduzisse a tributação, caso ele o quê? Reduza. Não é isso? Então, aqui é condicional mesmo. Ok? 22, letra E, uma questão de conector. Aí você achou que não tinha mais texto, mas ele falou só mais um. É porque a prova era da Cefaz, né? Entre os maiores poderes concedidos pela sociedade ao Estado está o poder de tributar. A tributação está inserida no núcleo do contrato social estabelecido pelos cidadãos entre si para que se alcance o bem comum. Desse modo, o poder de tributar está na origem do Estado ou do ente político, a partir do qual foi possível que as pessoas deixassem de viver no que Hobbes definiu como o estado natural ou a vida pré-política da humanidade, e passassem a constituir uma sociedade de fato, a geri-la mediante um governo, e a financiá-la estabelecendo assim uma relação clara entre governante e governados. A tributação, portanto, e esse portanto aí está isolado por vírgulas, porque é uma conjunção deslocada, né? Somente pode ser compreendida a partir da necessidade dos indivíduos de estabelecer convívio social organizado e de gerir a coisa pública mediante a concessão do poder a um soberano. Em decorrência disso, a condição necessária, mas não suficiente, para que o poder de tributar seja legítimo é que ele emane do Estado, pois qualquer outra imposição tributária privada seria comparável à usurpação ou roubo. A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados se o termo em decorrência disso, não é tipo como consequência, né? Então, em decorrência disso, não é por causa disso. Então, ele tem que ser substituído pelo quê? Por conseguinte.
Você poderia ficar em dúvida é o devido a isso. Mas o devido a isso dá uma ideia de o quê? Tá faltando um azinho, né? Devido a isso. Tinha que ter um azinho devido a isso. Até que poderia. Em decorrência disso, devido o quê? A isso. Só que ele está gramaticalmente errado. Aqui, ó. A correção gramatical e o sentido. No caso do 23, a letra A tinha que ser devido a isso. Boa, né? Você só ficaria em dúvida, na minha opinião, entre a A e a resposta. Resposta, letra o quê? C. E a letra A está errada, embora o sentido seja possível, porque está faltando o quê? O A. A locução é devido a. Beleza? E só não tem crase, porque isso é pronome demonstrativo. 24. Com relação às propriedades linguísticas do texto, julgue os itens a seguir. O referente da forma verbal passassem é o termo as pessoas. Você vai ter que voltar lá no texto, né? Então, basicamente, o que você tem? Desse modo, o poder de tributar está na origem do Estado ou do ente político, a partir da qual foi possível que as pessoas deixassem de viver. Então, quem que ia deixar de viver? As pessoas. No que Robin difundiu, e passassem a constituir uma sociedade. As pessoas passassem. Então, o sujeito é as pessoas, está na linha 6, ok? Verdadeira 1. As formas pronominais presentes em geri-la e financiá-la possuem referentes distintos. Geri-la é quem, gente? A sociedade. E financiá-la, a sociedade também. Então, eles têm o mesmo referente. Nos dois casos, estão retomando o quê? A sociedade. O referente da forma pronominal ele é a expressão o poder de tributar, lá no finalzinho do texto. É isso mesmo, né? Então, aqui, ó, o poder de tributar seja legítimo é necessário que ele emane do Estado. Ele, o poder de tributar. A inserção do sinal indicativo de crase em a usurpação não prejudicaria a correção gramatical. Não é comparável à usurpação ou roubo? Aí a pessoa fala assim, na minha opinião, está prejudicando. E o paralelismo sintático nosso de cada dia? Roubo não é masculino? Então, para eu colocar a crase, tinha que ser comparável à usurpação ou ao roubo. Como eu não tenho artigo antes de roubo, eu só posso colocar preposição. Então, não posso colocar a crase aí. Todo mundo percebe? Por causa do paralelismo sintático. É uma coisa que só o CESP gosta, a ESAF também gostava. Né? Beleza? Então, resposta vai ser a letra qual? A de amanhã vou estudar português. 25. Considerando os sentidos e os aspectos linguísticos do texto, julgue os itens a seguir. No trecho, o poder de tributar está na origem do Estado ou do ente político. A substituição de ou por e prejudicaria a correção gramatical do texto. E aí? Só vai mudar o sentido, né? Aqui, ó, está na origem do Estado e do ente político. Todo mundo percebe? Só vai mudar o sentido, não prejudica a correção. A supressão dos parênteses empregados no trecho ou a vida pré-política da humanidade alteraria os sentidos originais do quê? Do texto. E aí? Tá, alteraria. Se você tirar, vai alterar. Porque aqui, ó, quando está entre parênteses ou entre travessões, está explicando, né? Se você tirar isso aí, basicamente vai fazer parte da ideia central. Vai estar assim, ó. Eu tenho lá na linha 8, beleza? Eu tenho lá assim, de viver no que Hobbes definiu como o estado natural ou a vida pré-política da humanidade. Quando está entre parênteses, eu estou entendendo que essas duas coisas são iguais. Estado natural é a mesma coisa de vida, o quê? Pré-política. Se eu tirasse os parênteses, eu vou entender que são duas coisas. O estado natural ou a vida, um ou outro. Então, se eu tirar os parênteses aí, eu mudo o sentido. Todo mundo consegue entender isso? Deixa de ser sinônimo, né? Entenderam a lógica? Deixa de ser sinônimo, passa a ser duas coisas diferentes. Então, como ele está falando assim, a supressão dos parênteses alteraria o sentido, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. No trecho, seria comparável à usurpação ou roubo.
A forma verbal seria expressa dúvida quanto à possibilidade de concretização da referida o quê? Comparação. Bom, seria comparável é um futuro do pretérito. Ele indica mais ou menos o quê? Hipótese, possibilidade. Mas olha o que acontece. Expressa dúvida quanto à possibilidade de concretização da referida o quê? Comparação. Na verdade, não é expressa dúvida em relação à concretização, expressa dúvida em relação à equivalência, porque os dois são comparáveis, não é isso? Seriam comparáveis a isso ou aquilo. Só que não é em relação à concretização da comparação. A dúvida é se faz sentido ser usurpação ou roubo. Volta lá no pedacinho que você está. Para que o poder de tributar seja legítimo, é necessário que ele emane do Estado, pois qualquer imposição tributária privada seria comparável à usurpação ou roubo. Eu poderia colocar assim, é comparável que não faria diferença. Vocês conseguem perceber que está se estabelecendo uma noção de comparação? Ele fala assim, a possibilidade de concretizar a comparação. Não, a comparação foi feita. Não foi feita, gente? O seria pode indicar possibilidade. Ok, mas não é possibilidade de comparação. A comparação foi feita de forma hipotética. Beleza? Então, acabamos essa prova. Olha que belezinha. Oh, desculpa. De acordo com o texto, o poder de tributar é uma competência conferida pelos cidadãos ao Estado com vistas ao bem comum da sociedade. E aí? Isso, não é? Condição para a construção de uma relação de hierarquia entre governantes e governados. Não, de acordo com o texto, não. Você delega esse poder ao Estado, não é? Então, conferida pelos cidadãos, porque os cidadãos vão lá e dão esse poder ao Estado, né? Obrigação criada pelo Estado para a sua manutenção, mas que gradativamente passou a gerar benefício à sociedade. Não, né? Forma de submissão dos cidadãos ao Estado assemelhada à usurpação ou roubo. Bem que a gente queria falar isso, mas não. Relação anterior à Constituição do Estado e da própria o quê? Sociedade. Não, ele fala que isso nasce exatamente junto com o Estado, né? Então, melhor resposta, letra o quê? A de amanhã eu vou estudar português. Deu muito? Não. Olá, pessoal! Se o português é um problema na sua aprovação, vamos resolver isso juntos. Eu tenho um curso ideal para você, que é o curso Português Gold. Ele é especificamente para aquelas pessoas que precisam de alta performance no português, que é diferencial em qualquer concurso público, tá? Então, o curso é muito completo, abarca toda a parte teórica e mais 1000 questões corrigidas em vídeo ao longo do próprio curso, 1000 frases, resumo, fichas, tudo de bom. Aqui a gente vai usar o nosso planejamento de estudos, isso tudo você recebe na sua casa. O livro Português Descomplicado, que tem toda a parte teórica, quadros sinópticos, questões comentadas em texto. O caderninho de correção de provas com as provas mais recentes de 2018 e 2019. O caderninho de interpretação de texto com 30 provas e também fichinhas resumindo a matéria, que é bem bacana. Redação oficial com exercício e teoria. Aqui a gente tem um livrinho de fichamento que faz o resumo de tudo que a gente vai assistir na parte teórica. E a gente ainda trabalha aqui várias sessões de pensando, muito bacana. E por fim, o nosso caderninho de produção de texto, porque o seu curso também inclui correção de texto. Bom, e esse curso que tem 12 meses de acesso, muita teoria, muito exercício, está com 40% de desconto na promoção de lançamento de 2019.
Olá, pessoal! Se o português é um problema na sua aprovação, vamos resolver isso juntos. Eu tenho um curso ideal para você, que é o curso Português Gold. Ele é especificamente para aquelas pessoas que precisam de alta performance no português, que é diferencial em qualquer concurso público, tá? Então, o curso é muito completo, abarca toda a parte teórica e mais 1000 questões corrigidas em vídeo ao longo do próprio curso, 1000 frases, resumo, fichas, tudo de bom. Aqui a gente vai usar o nosso planejamento de estudos, isso tudo você recebe na sua casa. O livro Português Descomplicado, que tem toda a parte teórica, quadros sinópticos, questões comentadas em texto. O caderninho de correção de provas com as provas mais recentes de 2018 e 2019. O caderninho de interpretação de texto com 30 provas e também fichinhas resumindo a matéria, que é bem bacana. Redação oficial com exercício e teoria. Aqui a gente tem um livrinho de fichamento que faz o resumo de tudo que a gente vai assistir na parte teórica. E a gente ainda trabalha aqui várias sessões de pensando, muito bacana. E por fim, o nosso caderninho de produção de texto, porque o seu curso também inclui correção de texto. Bom, e esse curso que tem 12 meses de acesso, muita teoria, muito exercício, está com 40% de desconto na promoção de lançamento de 2019.